Bem, meus caros, aqui quem fala é Gabriel. Vamos continuar nossa aula de códigos especiais, falando agora de um código muito importante, que é o código ASCII. Se escreve A-S-C-I-I, mas se pronuncia ASCII. Esse código aqui, ele é muito famoso por ser utilizado na informática, mas ele tem outros usos também. O que é o código ASCII em primeiro lugar? Bom, para exemplificar melhor o que é o código ASCII, para vocês entenderem com mais facilidade, imagina o computador de vocês, vocês têm na frente de vocês um teclado com centenas aí, né? Chega a ser centenas de teclas. E quando você está no editor de texto, no bloco de notas, no Word ou mesmo na internet, você faz uso desse teclado para enviar informações para o computador. Então sempre que você quiser digitar alguma coisa, você usa uma tecla, pressiona essa tecla e quando você pressiona, o computador recebe essa informação que está vindo do teclado e sabe exatamente qual foi a tecla que você pressionou. Pois bem, aqui fiz um desenho bem simples da tecla A, aí do teclado que todo mundo tem, né? O que acontece quando a gente pressiona a tecla A? Como que o computador sabe que você pressionou a tecla A, que tipo de informação que ele recebe, para entender que você pressionou a tecla A? Olha, o computador, como a gente já citou nas primeiras aulas de eletrônica digital, ele é um componente, ele é um equipamento digital, né? Então ele só trabalha com zeros e uns. É isso que ele entende. Dois níveis aqui de tensão elétrica, normalmente 0 e 5 volts, como foi dito, então ele só trabalha com 0 e 1. Então como é que ele entende quando você aperta a tecla A, a tecla B e as outras centenas de teclas, como é que ele diferencia uma da outra, né? É isso que a gente vai estudar nessa aula aqui do código ASCII. O código ASCII vai responder aí a nossa questão, né? Então, como o computador só trabalha com zeros e uns, o que acontece quando a gente digita uma tecla no teclado? Bom, obviamente que essa tecla ela vai enviar alguns pulsos para o computador, né? Vou fazer um desenho aqui no computador com a CPU aqui do lado, né? Bem primário aqui. E aqui está o teclado. Aí tem um fio e está ligado o teclado lá atrás na CPU. Né? CPU, na verdade, é o nome do processador, né? O pessoal chama o gabinete de CPU. Mas o correto é essa caixa aqui, é gabinete. CPU é só o que está lá dentro. Então, vamos trocar aqui, ao invés de CPU, vamos colocar aqui gabinete. Então, o seu teclado está ligado na placa-mãe, num conector que está lá atrás do gabinete. Pois bem, quando você pressiona qualquer tecla do teclado, através desse fio, são enviadas sequências de bits, sequências de zeros e uns. O computador recebe essas sequências de zeros e uns e entende qual a tecla está sendo pressionada. Vale lembrar que, como ele é digital, né, ele não entende o que é A, o que é B, né, o que são os números, as teclas de função, aspas, caracteres especiais. O computador não entende nada disso. O que ele entende é zeros e uns. Então, quando você pressiona uma tecla, é isso que ele vai receber. Ele vai receber uma determinada sequência de bits, de zeros e uns, e depois que ele recebe essa determinada sequência de bits, ele sabe o que ele tem que desenhar na tela. Então, se ele receber uma determinada sequência de bits que equivalem à letra A, o que ele vai fazer? Ele vai desenhar na tela o caractere da letra A. Então, o computador ele não entende o que é a letra A. Para ele, a letra A é um desenho que vai ser impresso na tela quando ele receber uma determinada sequência numérica de bits. Tá certo? É isso que ele entende. Que sequência numérica é essa de zeros e uns que corresponde a cada uma das letras do teclado? É o código ASCII. É exatamente o nosso amigo aqui, o código ASCII. Quando a gente estuda o código ASCII, é importante falar que existe uma tabela, a tabela ASCII. Essa é justamente a tabela que vai dizer qual é o valor binário de cada tecla do teclado, de cada caractere existente. Okay? Então, por exemplo, a letra A ela equivale a um determinado conjunto de zeros e uns, a uma determinada quantidade de bits de zeros e uns, que o computador, sempre que receber essa quantidade, vai saber que se trata aí da letra A. Indo na internet, eu estou usando aqui a Wikipédia, porque a Wikipédia é um conteúdo livre, né? Então, como a gente vê aqui, enciclopédia livre, então eu posso usar essa informação aqui para qualquer fim que eu achar melhor, sem precisar me preocupar com direitos autorais e intelectuais. Eu dei uma checada na informação aqui antes, então está tudo certinho, vocês podem confiar. Aqui
a gente tem a definição do que é o ASCII, né? American Standard Code for Information Interchange, que a tradução em português seria Código Padrão Americano para o Intercâmbio, para a troca de informação. Ok? Então, como foi explicado, a tabela ASCII ela faz exatamente isso. Vamos vir aqui para os caracteres imprimíveis, depois eu explico a parte de cima. Aqui a gente tem, olha lá, a letra A. E aqui nessa tabela a gente tem qual é a sequência binária correspondente à letra A. Então 01000001, que equivale ao decimal 65, e ao hexadecimal 41, equivale à letra A. Então esse é o código binário da letra A, né? Aqui a gente tem da letra B, da letra C, de todo o alfabeto, tanto maiúscula quanto minúscula. Então a gente vê aqui que a letra A, o código dela é essa daqui, essa aqui é a letra A maiúscula. A letra A minúscula tem um código diferente, que equivale ao decimal 97 e ao hexadecimal 61. Bem como, além das letras, a gente tem outros caracteres especiais aqui, exclamação, as aspas, acerquilho sustenido, né, o cifrão, porcentagem, o e comercial, aspas simples, parênteses, os números também. Então, todos os caracteres básicos de comunicação da língua inglesa são representados pelo código ASCII, né? Então, cada uma das letras e dos símbolos que nós conhecemos, que nós usamos na comunicação, tem um equivalente em binário para poder ser representado em circuitos lógicos, não apenas no computador, mas para qualquer tipo de circuito que trabalhe com eles. Por exemplo, o celular, um smartphone, né? Ou mesmo uma calculadora. Podem usar o código ASCII como uma maneira de conversão dos caracteres humanos, humanamente entendíveis, inteligíveis, vamos dizer assim, para o código binário, que é o código que as máquinas entendem, ok? Então esse é o papel do código ASCII, essa aqui é a tabela ASCII de equivalência entre binário e os símbolos, as letras, os números e tudo mais. Aqui em cima a gente tem os caracteres que não são imprimíveis, que também entram nessa mesma tabela ASCII. Então, por exemplo, aqui a gente vai ver, no caso aqui do 13, a tecla Enter. Então, 13 em decimal, que equivale a esse binário aqui, equivale à tecla Enter. A tecla Enter não é um caractere imprimível, quer dizer, quando você aperta Enter, o computador não imprime um caractere, um símbolo. Não, ele simplesmente faz uma função específica, que no caso é o retorno de linha, né? O retorno do carro, pular a linha, né? Então, essas teclas que não são imprimíveis na tela, mas que têm funções específicas, elas também fazem parte do código ASCII e também têm seu código binário. Então, quando você pressiona o Enter do seu teclado, essa aqui é a sequência de bits que é enviada do teclado para o computador, indicando para o computador saber, para o processador do computador saber, que você pressionou justamente a tecla Enter. Ele vai saber disso porque ele vai receber essa sequência de números aqui e ele vai ter acesso a essa tabela, vai checar na tabela qual é a função que essa sequência de números realiza. Então ele vai checar na tabela, opa, eu recebi essa sequência de números aqui, o que eu tenho que fazer? Ah, essa tecla vale o Enter, então eu vou pular de linha. O mesmo vale para as outras teclas aí não imprimíveis. Por exemplo, o ESC é o decimal 27, esse equivalente em binário aqui, tecla de escape, né? A gente pode ver aqui também a tecla Delete, é o código 127. Também está aqui impresso o equivalente dela em binário. A gente tem aqui também, vou dar uma subidinha aqui. Aqui, ó. Tabulação vertical, a tecla Tab do nosso teclado, código decimal 11, né? Dentre o backspace, aquela que você volta, apaga um caractere, aquela setinha para a esquerda, né? Esse aqui é o código binário dela, o decimal equivalente é 8, né? Fazendo a conversão aqui dá certinho. E outras funções, algumas em desuso, outras são usos que não existem no teclado especificamente do computador, mas são usados internamente no computador para alguns controles, né? E outras delas já estão em desuso, não são mais usadas atualmente, mas eram usadas no passado, né? Então, como a gente pode ver aqui, essa é a tabela ASCII, tanto os caracteres imprimíveis quanto os não imprimíveis. Voltando aqui no início, como foi dito, né? Ele é um código padrão americano, então ele foi feito aqui, ó, baseado no alfabeto inglês. Então a gente já pode ver aqui, né, que os caracteres com acento, por exemplo, né, ou mesmo cedilha, não estão inclusos no código ASCII, né?
Esse código ASCII que a gente está vendo aqui, então, ele só atende perfeitamente ao alfabeto inglês, a língua inglesa, vamos dizer assim. As outras línguas, como o português, elas precisam de um código ASCII estendido. Vamos entender melhor o que é isso agora. Esse código ASCII aqui, que vocês estão vendo, é o código ASCII padrão, né, americano. Ele vai até 127. Então, ele vai de 0, que é o nulo. Vamos ver aqui, ó, 0, nulo, todo mundo 0, até 127. Aqui, ó, 127 é o número máximo dele, que corresponde à tecla delete. Aqui embaixo ele vai até o 126, né? Então, o valor máximo dele é 127. Ou seja, para eu representar 127 números aí no sistema binário, eu preciso de apenas 7 bits, como a gente está vendo aqui. O maior número de todos, que é o 127 usado no código ASCII, só precisa de 7 bits para ser representados, como a gente está vendo aqui. O oitavo bit, o mais significativo aqui da esquerda, sempre vai ficar 0. Sempre é 0. Ele não é utilizado, como a gente pode ver aqui. Então, o código ASCII padrão ele tem apenas 7 bits. Por que foi acrescentado aqui um oitavo bit, se para representar todos os caracteres ele precisa apenas de 7? Aí aqui entra a questão da outra tabela ASCII, que é a tabela ASCII chamada estendida. A tabela ASCII estendida ela começa do 128, já começa usando então o oitavo bit, o mais significativo, e vai até 255. Ela usa então 8 bits. E essa tabela ASCII ela justamente é utilizada para suprir algumas deficiências dessa tabela ASCII padrão. Então a tabela ASCII estendida ela tem caracteres como os acentos, o cedilha, alguns outros símbolos que não são reconhecidos pela língua inglesa, mas que existem em outros idiomas. Então, essa tabela que a gente está vendo aqui é a tabela ASCII básica, a padrão. A primeira que surgiu, que tem apenas 7 bits. Existe uma complementação dessa tabela, né, uma continuação dela, que é chamada tabela ASCII estendida, e que pega aí outros caracteres diferentes. O que importa para a gente agora é essa tabela ASCII aqui. A tabela ASCII estendida, para quem quiser pesquisar, é só digitar no buscador predileto, tabela ASCII estendida, vocês vão ter acesso a ela e vão poder entender melhor o que ela faz, como ela funciona. Ela é apenas uma continuação, um aumento dessa tabela aqui, ok? Então, o que é importante para vocês é entender essa tabela aqui. Tabela ASCII normal, padrão, com 7 bits apenas. É isso que importa por enquanto para a gente aqui. Né? Apesar daqui do texto estar vendo uma codificação de caracteres de 8 bits, ele já está incluindo aqui dentro do código ASCII, né, o código ASCII estendido. Mas aqui nessa página da Wikipedia a gente tem apenas o código ASCII normal, que usa apenas 7 bits, de 0 a 127. Então o que é importante é entender qual que é o papel do código ASCII, qual que é a função dele, como a gente já explicou, acho que isso está bem claro, né? E ter acesso aqui a essa tabela. Então, por exemplo, se eu quiser escrever um nome em ASCII, vocês têm de ter acesso à tabela para saber qual é o equivalente binário de cada letra. Então, por exemplo, eu quero escrever aqui as minhas iniciais, G, A, B, Gabi. Então, como é que eu vou fazer? Se eu tivesse que digitar isso aqui no computador, letra G maiúsculo, A minúsculo, B minúsculo, eu digitaria normal, no teclado, e o que iria acontecer? Quais seriam as informações que o computador iria receber? Bom, para começar, quando eu digito G maiúsculo, está aqui o G maiúsculo, vai ser essa sequência binária que vai ser enviada. Então, 0100, 0111. Então, vamos colocar aqui, opa, aqui, 0100, 0111. Isso aqui tudo equivale à letra G. Vamos pegar o pincel aqui, vamos deixar ele mais fino um pouquinho para ficar melhor. Beleza. Isso aqui é a letra G. A letra A minúscula, né? Ela equivale ao decimal 97, ao hexadecimal 61, né? Vamos trazer o hexadecimal para cá, fica mais fácil. Eu sei que a letra A equivale ao hexadecimal 61. Então, como a gente viu, conversão de hexadecimal para binário, cada dígito hexadecimal equivale a 4 dígitos em binário. Então, 61, como é que ficaria a letra o 6? Ficaria 0, 1, 1, 0, 1, 2, 4, 8, 2 e 4, 6. E o 1, 0, 0, 0, 1, representando sempre com 4 dígitos. Então, essa daqui seria a letra A
minúsculo. E por fim, a letra B deve ser 62, né, gente? Vamos ver aqui, ó, a letra B, código ASCII ele segue uma sequência. Então, se o A é 61 em hexa, o B é 62. Ele segue aí mais ou menos a ordem do alfabeto. Então, fica fácil até da gente, se um dia precisar decorar isso aqui, fica bem mais fácil. Basta decorar aqui a letra A minúscula, a letra A maiúscula, a posição delas. Depois é só contar as letras de acordo com a ordem do alfabeto para saber qual é o código das outras, né? Então, a letra B aqui, o hexa dela é 62. Então, vamos anotar aqui a letra B. 62 na base 16 e convertendo 6, 0, 1, 1, 0 e convertendo o 2, 0, 0, 1, 0. Então, 1, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 1, 2, 4, 8, 2 aqui que é 1, vale 2, 62, formando aqui em binário a letra B. Então, quando eu digito GAB com G maiúsculo, A e B minúsculo no computador, essa sequência binária toda que é enviado. Quando eu aperto a letra G, é essa sequência binária. Quando eu aperto a letra A, essa sequência. Quando eu aperto a letra B, é essa sequência binária aqui. Ok? Então, saber fazer essa conversão aqui e saber fazer o oposto também. Isto é, se eu der a sequência de bits, se eu der a sequência de bits, vocês irem lá na tabela e descobrir qual é a letra. Isso aí é o máximo que pode ser exigido de vocês aí nessa parte de código ASCII, né? Entender o que é a função dele, para que ele serve, e saber manipular ele, fazer as conversões aqui, consultando sempre a tabela, ok? Bom, eu acho que ficou bem claro. Qualquer coisa vocês podem me escrever, que a gente grava uma aula esclarecendo algum ponto que não tenha ficado tão fácil de entender. E vamos continuar a matéria e vamos dar seguimento nas nossas videoaulas, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.